Bom, boa noite para todos. A gente teve um atrasinho porque, né, a gente e a tecnologia, né, tá, isso que é melhor dessas coisas. Bem-vindos, quem está vindo a primeira vez. Todo mês a gente faz momentos como esse, cada mês um tema diferente, né? Então, quem está vindo pela primeira vez, bem-vindo. Essa é a Letícia, né, que hoje veio colaborar aqui com a gente, maravilhosa, gente, consultora aí de amamentação perfeita para todos. E ela vai trazer um pouquinho sobre a questão das dificuldades, né, Lei, que podem acontecer ali ao longo do processo. Então, aproveitem muito, né? Ela vai trazer bastante vídeo, material. E que bom que vocês, homens, né, que puderam participar também estão aqui, porque a amamentação, ao contrário de que muita gente pensa, não é só da mulher. Vocês vão ter muito que colaborar, então é importante que vocês estejam aqui também. Boa noite a todos. Sou consultora internacional. Eu acho uma amamentação um pouco antes do meu filho nascer. Graças a Deus que eu tive essa paixão, eu tive muita dificuldade de amamentar. Ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Já tive conhecimento quando a gente nasceu, né? Eu já tive um pouco de conhecimento na época, mas foi um aleitamento muito desafiador para mim. E 4 anos e meio depois, eu tive uma menina, e com a Aimee foi tudo diferente. Né? Eu já tinha essa certificação política, muito mais conhecimento, um aleitamento muito mais leve. Eu digo até que veio para curar o aleitamento do Dante, porque fica sempre uma lacuna quando as coisas não acontecem como a gente gostaria, né, que fosse. Tem uma lacuna aí sim, né? Se eu tivesse feito algo diferente, né? Se eu tivesse buscado alguma coisa diferente, né? E o aleitamento da Aimee veio mesmo para provar que precisava de ter mais conhecimento, sabe? Para dar certo. Há 9 anos atrás, eu tinha tanto respaldo quanto agora, quando a Aimee nasceu. Então, por isso que quando a Lei falou que o tema era esse, né, sobre os desafios do aleitamento, a princípio fiquei com o coração apertado, tá? Eu gosto de vir falar com vocês de coisas boas, assim. Então, a gente fala sobre a pega, a fisiologia, como a coisa funciona. Vim para trazer problema para vocês. Eu falei, poxa vida, eles já vão, assim, né, saber o que impacta no aleitamento, o que pode dar errado, né? Mas é importante a gente conhecer também. A gente tem que conhecer a fisiologia, mas a gente tem que conhecer também quando alguma coisa não está caminhando bem. A gente tem que ligar o sinal de alerta. E quando a gente procura ajuda rápido, a gente resolve com mais facilidade a dificuldade, né? Bom, mas a gente vai conversar um pouquinho também sobre a parte boa, sobre pega, tá bom? A gente vai conversar sobre essa parte também. Está tudo interligado. Então, é um bate-papo. Então, eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar, para interromper, para contar alguma história de um amigo, de uma prima, ou de quem já amamentou, né? Se tiver tido alguma dificuldade, por favor, fiquem à vontade. Quanto mais a gente troca, mais fica o conhecimento que a gente vai embora para casa com ele. Tá bom? Leia, só que você fale bem alto. Mais alto. Tá para elas do online escutar, tá? Tá bom. A gente está sem microfone. Tá, gente. Então, vamos lá. Vamos falar sobre as dificuldades, né? Vou começar com a primeira dificuldade, que é a que a gente mais ouve falar, né? Que é a fissura do mamilo. E aí, muita mãe fala comigo assim, na época da gestação, eu imagino que Letícia e Thaís devem ouvir muito aqui perguntando: tomo sol? Passo bucha no peito? Vocês, gestantes, devem ouvir esse tipo de pitaco, né? As vovós costumam falar: tem que pôr o peito no sol, tem que passar bucha, porque tem que fortalecer a pele, né? Engrossar a pele do peito. Alguém já viu, gente, um mamilo com pele grossa? Pelo amor de Deus. Igual a sola do pé? Ninguém, né, gente? Pelo amor de Deus. E, então, assim, a tão temida fissura do mamilo, 80% das vezes ela acontece pela pega errada. Parece uma coisa tão simples, né, gente? Mas a desinformação a respeito da pega ainda é uma coisa gigantesca. Vocês vão se surpreender nas maternidades daqui, da Grande Vitória,
Porque essa semana mesmo, ontem, eu atendi uma família que a mãe falou, ah, não, a enfermeira do hospital falou, não, pega assim, põe assim o bebê e o peito ferido, e lá no hospital falando que era assim mesmo, e 2 dias no hospital ela já saiu com o peito ferido da maternidade. E aí, o conhecimento que a gente está trazendo hoje para vocês vai ser um conhecimento que vocês já vão ter capacidade. Desde a primeira mamada do bebê de vocês, entender o processo de encaixar bem no bebê, de perceber quando a coisa não está caminhando bem, tá bom? Então, sobre isso que a gente vai conversar. Não quero que vocês fiquem assustados. Eu trouxe até uma fissura bonitinha, tá? Para vocês verem. Então, assim, 80% das vezes é a pega, que não tá boa, ok? Mas a gente também tem outras coisas que podem causar a fissura do mamilo. Disfunção oral do bebê, então a tão falada língua presa, né? Que hoje em dia muitas famílias falam, Lê, parece que está na moda esse negócio de língua presa, né? Todo bebê nasce com língua presa. Então, não está na moda. A gente está ouvindo falar mais sobre isso, porque o teste da linguinha, o Ministério da Saúde determinou como obrigatório, né? Desde 2016. Demorou um pouco para ser implementado, então tem uns 4 anos para cá que toda maternidade está fazendo o teste da linguinha, porque é uma lei federal, é obrigatório o bebê de vocês saírem do hospital tendo sido realizado o teste da orelhinha, teste do olhinho e o teste da linguinha, o teste do coraçãozinho também. Esses 4 testes vão ser feitos, né? E aí, com isso, o que a gente pode perceber? Que realmente a gente tem muitas linguinhas com freno alterado e algumas com freno duvidoso. Né? Mas não quer dizer que a gente está tendo modismo em relação a isso, tá bom? Mas é porque agora tu está rastreando todos os bebês, parece que tem uma enxurrada de bebê com língua presa. Né? O que é importante vocês entenderem disso? Que esse teste que é feito na maternidade é o teste mais simples que existe, que é o teste Bristol. É um teste que avalia a anatomia, tá bom? Então, aonde que o frênulo se insere na língua, aonde que o frênulo se insere no assoalho da boca. O frênulo lingual, para quem não sabe, é essa pelezinha que a gente tem embaixo da língua, no centro da língua, ok? Então, esse teste, ele avalia de uma forma muito fria o processo, né? Só a anatomia, ele não avalia a funcionalidade da língua. Então, aí tem mãe que pergunta para mim, Lê, mas não tinha que avaliar mais profundamente isso? Tinha que ser um teste tão simples assim? É um teste simples porque o objetivo era fazer uma triagem bem básica, sabe? E aí, se der alterado ou se der duvidoso, a gente vai orientar essa família para isso ser aprofundado, para essa avaliação ser aprofundada, ok? Então, é um teste superficial mesmo, tá bom? Mas se der duvidoso na maternidade ou se der alterado, a gente precisa de ligar um sinal de alerta em relação a essa língua. Se der duvidoso, ninguém vai sair cortando língua, né, freno de bebê nenhum, tá bom, gente? O que a gente vai fazer é acompanhar o aleitamento. Então, o duvidoso é isso, é ligar um sinal de alerta e falar, opa, vamos acompanhar. O que a gente vai acompanhar quando a gente tem um freno no duvidoso? 3 coisas a gente vai acompanhar. Primeiro, ganho de peso do bebê. Aí eu faço uma boa pega no peito, faço livre demanda e meu bebê não ganha peso adequadamente. Opa, vamos lembrar que a gente tinha um freno no duvidoso. Vamos reavaliar a língua, ok? A segunda coisa que a gente vai acompanhar é dor mamilar ou ferida, ou fissura. Aí, mesmo ajustando bem a pega, o mamilo sai amassado no final da mamada, tem dor para amamentar, o mamilo está ferido. Opa, vamos avaliar a língua de novo. Okay? E a terceira coisa que a gente vai acompanhar é o padrão de mamada. Então, a gente espera que o bebê lá com 15, 20 dias de vida, ele faça uma mamada, faça um intervalo entre a mamada, uma soneca, acorda, mama de novo. Okay? Esse é o padrão esperado. E a gente não vê no bebê nessa fase mamar 2 horas, ficar 2 horas pendurada no peito para fazer uma mamada. A gente espera
Tempo de mamada, gente, só para vocês entenderem, não me traduz se a mamada foi boa ou não, tá bom? A gente vai conversar sobre isso. Mas a mamada de um recém-nascido, ela em média dura ali 40 minutos, 1 hora no máximo, ok? Mas meu bebê tá mamando 1 hora e meia. Aí sai do peito, fica 10 minutos no colo do pai e quer voltar pro peito de novo. Não faz nenhuma soneca, tá emendando uma mamada na outra. Opa, vamos reavaliar a língua, ok? E aí existe um teste, que é o teste da doutora Martinelli, que inclusive foi criado por uma brasileira, uma fono brasileira, que faz essa avaliação da funcionalidade da língua, não só da anatomia. Então, eu vou avaliar a função. Esse freno, do jeito que ele está atrapalhando a movimentação da língua, a funcionalidade da língua, né? Então, nesses casos, aí a gente encaminha vocês para fazer esse segundo teste da língua. E aí, se for alterado mesmo, se estiver atrapalhando a funcionalidade da língua, aí é indicado fazer a frenotomia. Indicado, tem família que prefere fazer, ok? É uma decisão de vocês, fazer ou não fazer. Eu tenho bebês que têm a língua muito presa, mas a mãe tem tanto leite que o bebê ganha peso, não feriu o peito. Então, o que eu quero alertar para vocês é que não há uma regra e não há garantias em relação à linguinha ainda. Não científica, garantias científicas, entende? Então, assim, não adianta por exemplo, se eu chegar até vocês e o bebê não estiver ganhando peso bem, e o bebê tiver a língua presa, ou um freno duvidoso, eu vou fazer e ele vai ganhar peso? Tem chance, mas não temos garantia sobre isso, ok? Ainda, tá bom? Melhora o contexto geral? Melhora. Diminui a dor? Diminui. Tem mãe que faz o procedimento, o bebê vem pro peito e ela fala, nossa, que diferença. Tem mãe que não, que vai notar a diferença com o caminhar do aleitamento. Entende, gente? Tá bom? Mas a disfunção oral, ela pode sim causar fissura do mamilo, tá? E além disso, a gente tem também a falta de elasticidade da areola do mamilo. Prótese de mama é uma realidade das brasileiras, né? Eu atendo muitas mulheres com prótese, né, nas mamas. E a prótese, ela preenche, né? Então, ela deixa a pele com menos elasticidade. Imagina que quando o bebê de vocês abocanha a mama, só pegar minha mão aqui para eu mostrar. Quando o bebê abocanha a mama, ele vai fazer uma pressão negativa e vai tracionar o mamilo e a areola, assim, como um funil para dentro da boquinha, tudo bem? Quando ele suga, ele não solta. Fica assim, o tempo inteiro. Ok? E a língua vai vir aqui embaixo, ó, vou puxar. A língua vai vir fazer pressão positiva e tirar leite do peito. É assim que funciona. Então, dentro da boca do bebê, eu tenho pressão positiva e negativa junto. Tá bom? Quando eu tenho a prótese na mama, imagina, essa é como se fosse uma mama de uma mulher sem prótese, uma mama macia e que tem elasticidade, flexibilidade, areola e o mamilo. Quando eu tenho prótese na mama, é como se eu tivesse uma mama assim, olha. Assim, mais dura, mais consistente e que mamilo e areola não tem elasticidade. Estão vendo a diferença? Porque a prótese preenche dentro da mama. Então, o que pode acontecer? O bebê pode abocanhar, fazer pressão negativa, mas o mamilo não chega até o fundo do céu da boca que ele deveria chegar. Ele fica no meio do caminho, mais próximo do movimento de oscilação da língua e acaba encostando mais no mamilo e ferindo. Ok? Isso não é regra, ok, gente? Mas algumas mães com prótese, a gente precisa segurar a mama para o bebê mamar, pelo menos nos primeiros dias de vida. Quando eu seguro a mama, o que eu falo segurar a mama? Fazer um sanduíche e segurar. Quando eu seguro, eu deixo essa parte mais flexível dentro da boca do bebê. Eu impeço que na hora que ele abocanhe e tracione para dentro da boquinha, que isso recue pela prótese, que eu estou sustentando aqui para não recuar de volta, entende? Então, às vezes, a gente tem que manter assim por alguns dias, até o bebê ganhar um pouco mais de força da musculatura oral, conseguir tracionar um pouco mais essa mama, essa pele ganhar um pouco mais de elasticidade, para não ferir. Tudo bem?
E aí, de tudo que eu falei, eu já fui explicando para vocês sobre disfunção oral. Então, o teste da linguinha vai ser feito na maternidade. As famílias que são domadas pela Letícia, por Thaís, eu vou na maternidade ver vocês, na amamentação. Então, além do teste da linguinha, eu faço avaliação da musculatura do bebê, porque algumas tensões da musculatura cervical, da musculatura oral, também pode fazer com que esse bebê use mais pressão do que deveria para sugar, ou para mamar uma mama, dependendo da tensão na cervical, fica difícil para o bebê mamar. Isso também pode trazer algum impacto. Então, a gente faz essa avaliação, já orienta vocês se tiver algum detalhe em relação a isso. Sobre a falta de elasticidade a gente conversou, mas vamos falar um pouquinho mais profundo sobre a pega, né? Que é uma coisa importante que vocês saiam daqui sabendo. Então, olha bem, a pega do bebê, ao contrário do que a maioria das pessoas imaginam, ela tem que ser uma pega assimétrica. Estão vendo que bonitinho aqui? Olha, sobra mais areola fora do lábio superior e embaixo está tudo dentro do lábio, toda a porção de areola. Então, quando eu tenho uma pega assimétrica, eu tenho um mamilo que ele não entrou para a garganta do bebê. O que a maioria das mães fazem por instinto? Colocam a mama assim, o mamilo no centro da boca, né? Ok? Apontando para a garganta, assim, retinho. Né? Se o mamilo entrar assim, a língua vai apertar ele contra o céu da boca e esfolar ele. Porque ele vai ficar no ponto de pressão do movimento da língua. Tá bom? Então, para a gente fazer uma pega melhor, a gente precisa fazer sobrar areola na parte de cima e tá tudo embaixo dentro da boquinha do bebê. Por que tem que estar uma grande quantidade de areola embaixo dentro da boquinha? Toda a parte que movimenta dentro da boca do bebê está na parte de baixo, para tirar leite da mama. Então, a língua faz um movimento de chicote, assim, de oscilação, e a mandíbula vai para frente e para trás, apertando a mama, dando suporte motor à língua. Tá bom? Então, tá tudo na parte de baixo. E onde eu tenho reservatório de leite é embaixo da areola. Vocês vão reparar que, se vocês apertarem o mamilo, não sai nada de leite, porque aqui eu só tenho ducto fininho, por onde o leite passa. Quando eu aperto a areola, sai um monte de leite, porque embaixo da areola eu tenho ducto dilatado, cheio de leite armazenado. Então, a língua do bebê de vocês tem que fazer pressão na areola e não no mamilo. Para fazer pressão na areola, eu tenho que, na hora de encaixar o bebê na mama, deixar muita areola em contato com a língua. Se eu colocar um mamilo retinho assim, eu vou ter a mesma quantidade de areola em cima e embaixo. Se eu colocar o mamilo para o céu da boca, eu vou ter muita areola embaixo para a língua tirar leite. Entenderam? Então, na hora de encaixar o bebê na mama, a gente vai ver vídeo sobre isso. Vai ficar fácil vocês entenderem. Na hora de colocar o bebê na mama, eu vou já puxar o meu mamilo para o céu da boca do meu bebê. E vou trazer o bebê assim, ó. Tudo bem? Aí vai ter muita areola disponível, ó. Para a língua tirar leite. Tudo bem? Vamos ver vídeo? Vai ficar fácil de vocês entenderem. Eu vou passar os sinais e depois a gente volta, tá bom? Eu vou voltar nisso aqui. Olha bem, percebe que quem vai direcionar o mamilo para o céu da boca do bebê é o dedão da mãe, tá bom? A gente vai conversar sobre esse detalhe de como segurar, tá? Vamos lá, ó. Olha o dedão da mãe, ó, já puxando a direção do céu da boca e encaixando, viram? Então, o mamilo, ele não entra assim, retinho para a garganta. Ele entra pro céu da boca. E olha depois que encaixou, que bonitinho que fica. Sobra a areola aqui, estão vendo? Aqui embaixo, ó, tá tudo dentro da boquinha. Para a língua tirar leite. Tá bom? Vou voltar, a gente vai ver mais vídeo, tá bom? De como fazer. Então, quais são os sinais de uma boa pega? O bebê tá lá já acoplado, né? Como é que eu sei que a pega tá boa? Olha que bonitinho. Sobra a areola em cima. E embaixo está tudo dentro da boquinha. Eu tenho o nariz livre para respirar.
Dá para perceber na foto que o bebê não está mamando assim, ó, de frente para o peito, ele está mamando assim? Não dá para ver? Por que é importante o bebê mamar assim, com uma leve extensão de cabeça? Porque assim é fácil deglutir. Vocês já tentaram engolir a saliva assim? E eu vejo um monte de mães segurando assim o peito para liberar o nariz para respirar, né? Que o bebê está tão assim que o nariz está lá colado na mão e a mãe está segurando o peito, afastando para o bebê conseguir respirar. Se o nariz está colado no peito, o queixo está longe. Eu preciso do queixo colado na mama, porque o queixo vai para frente, para trás, ajudando a língua a ordenhar o peito. Tá bom? E aí eu preciso inverter essa posição. Eu não preciso segurar a mão, eu preciso fazer isso com a cabeça do bebê. E aí eu libero o nariz e encosto o queixo. Tá bom? Então é esse movimento assim que eu preciso fazer para liberar o nariz. Tá? Então a gente vê o queixo bem apoiado, tá vendo que bonitinho? O nariz livre. A boca, ao contrário do que se fala lutando, boca de peixinho, esquece boca de peixinho, gente, já caiu por terra. O bebê pode mamar com lábio neutro, que a gente chama, que é com o lábio apoiado na mão, sem estar invertido, viradinho para fora. Tá bom? Se estiver apoiado na mão, tá bom? E as bochechas redondinhas. Então, a gente não pode ver covinha. Na hora que o bebê está mamando, a bochecha fica redondinha o tempo inteiro, sem fazer covinha. Tá bom? Então, esses são os sinais de uma boa pega. E também muita gente fala, tem que abocanhar toda a areola. Gente, tem mãe que tem areola desse tamanho, tem mãe que tem areola deste tamanho. Então, assim, não tem como, dependendo do tamanho da areola, o bebê abocanhar a areola inteira. O bebê tem que abrir bem a boca e abocanhar a maior parte que ele conseguir. Mais importante do que abocanhar a areola inteira é o mamilo entrar na posição adequada dentro da boquinha. Bem? E aí, outra dúvida que sempre aparece na hora da pega. Lê, meu bebê não abre a boca. Não abre, Lê, é uma boca pequenininha. Eu espero chorar, o bebê chora. Aquela boca pequenininha, bem quando chora. Né? Tem mãe que fala, Lê, eu espero chorar, nem chorando, não abre a boca. Vamos pro truque, hein? Ó. Todo bebê nasce com reflexo de busca. É um reflexo de sobrevivência, ok? É um reflexo primitivo. Se eu encostar qualquer coisa ao redor da boca do bebê, ele vai atrás desse estímulo, achando mesmo que é o peito da mãe. Tá bom? Então, a gente aproveita o reflexo de busca e a gente vai encostar o mamilo aqui, ó, no bigode, no lábio superior, entre o nariz e o lábio superior do bebê. Quando eu encosto o mamilo aqui, naturalmente, olha como a natureza sabe, o bebê vai estender a cabeça, abrir a maior boca que ele sabe fazer e pôr a língua para fora. Olha, já nasce pronto, né, gente? Olha lá a foto, ó, para não falar que eu menti. Vocês vão ver vídeo também, vão ver que não estou mentindo. Então, a gente vai usar o reflexo de busca a nosso favor. Tá bom? Vocês vão perceber que na maternidade, às vezes, coloca uma roupa com gola, né? Muita saída de maternidade com gola ali. Aí a gola encosta, assim o bebê fica tentando mamar a gola, né? Porque a gola está encostando, ok? Tudo que encostar ao redor vai deflagrar reflexo de busca. Bom? Então, a gente vai usar o reflexo de busca. Vai encostar o mamilo aqui, o bebê vai fazer assim, e a gente acopla. Tá bom? Lembrar que é reflexo. Reflexo é uma coisa rápida, né, gente? Então, é assim, abriu e fechou. Abriu e fechou. É assim, tá, gente? Então, a gente tem que estar esperto para encaixar. Então, vamos ver como é que a gente vai encaixar rápido? Outra dica para vocês. Vamos lá, ó. Se a gente for encaixar o bebê aqui, ó, duas coisas vão ficar difíceis para a gente, tá bom? Primeiro, o bebê não sabe aonde está o peito, né? Então, o que ele vai ficar? Ele vai ficar assim, no braço, aqui, sem saber aonde que é. Aí, quando a gente encostar o mamilo, aí ele abriu, aí até a gente direcionar a cabeça e trazer, já fechou a boca. Já não deu tempo mais, ok? Outra coisa, quando a gente vai encaixar assim, a mão da gente, desculpa, eu
tô numa posição ruim, né? Quando vai encaixar assim, a mão da gente fica aqui, ó, assim, segurando o peito. Imagina, eu tenho 4 dedos competindo com o espaço do queixo do bebê. Não preciso que o queixo cole no peito. E meu dedo tá aqui, ó, impedindo que o queixo chegue, ok? Então, a minha mão atrapalha o encaixe do bebê. O que eu sugiro a vocês? No início, isso é só para o início, só para o aprendizado de vocês e do bebê. Inverter as mãos. Então, a minha mão vai passar nas costas do meu bebê e vai segurar ele pela nuca. Tudo bem? Firmezinho, ele está de lado, a barriga encostada em mim e eu segurando ele firme junto de mim. A gente não precisa nem dar almofada de amamentação nesse início, fazendo essa pedra, ok? E a minha outra mão vai segurar a mama. Eu tenho total controle da cabeça do meu bebê para guiar ele no peito. E guiar de forma rápida, lembra que o reflexo é rápido, que eu falei com vocês? Abre e fecha. Abre e fecha, né? E a minha mão já vai fazer a posição certa do meu mamilo. Quando o meu bebê está deitado assim, o mamilo do bebê está onde? Tá? Ó, desculpa, o céu da boca do bebê está onde? Está aqui, né? Qual é o principal erro que as mães fazem? Segura a mama em C, não é assim que na maternidade fala? Segura a mama em C, eu vou puxar o mamilo para cá, né? Não falei? Eu estou puxando para onde? Para a bochecha do meu bebê, né? Entende? Porque ele está deitado assim, ó. Eu estou puxando para a bochecha, né? Então a gente vai com a mão na mama em U, ó, por baixo. Entende? Meu dedão vai ficar na lateral da areola, próximo da areola. E eu vou puxar o meu mamilo na direção do meu ombro, mais ou menos, numa diagonal. Porque o meu bebê está deitado numa diagonal. Tá bom? Aí, olha, eu tenho total controle da cabeça. Eu vou encostar no bigode. Ó, eu levo o bebê e encosto ele no bigode. Abri o bocão, eu acoplo. Sugou, sugou, sugou. Ficou acopladinho? Solto a mão, passo o braço e aconchego o bebê. Então, é só para fazer um encaixe. O mamilo entrar para o céu da boca, para aproveitar o bocão do reflexo de busca. Por isso que a gente começa fazendo com a mão invertida. Por volta de 15, 20 dias de vida, vocês vão deitar no braço, o bebê de vocês, e ele vai pegar o peito sozinho. Sem nada disso. Isso é só para o aprendizado inicial. Bem? Ficou claro? Vamos ver na prática? Vou mostrar para vocês um recém-nascido. 2 dias de vida, hein? Ah, e aí vocês vão ver como que aprende. Ó, tem 2 vídeos. Ele com 2 dias de vida e ele com 5 dias de vida. Vocês vão ver que ele entendeu que quando a mãe passa o mamilo aqui, é para ele abrir a boca que ele vai ganhar o peito. No primeiro vídeo, é aquele rapidinho que eu falei com vocês. No segundo, ele fica igual um passarinho assim. Ele já entendeu o processo, né? Vamos ver que bonitinho? Esse a gente já viu aqui, ó. Olha ele aí, 2 dias de vida. Vamos lá. O nosso artista. Ele morre de amor, ó. Olha lá que bonitinho, gente. A mãe tá aprendendo. Vocês vão ver que eu vou guiando ela lá. Ela treina a mão no mamilo, na diagonal. Aí eu peço ele para subir um pouquinho ele, tá vendo? Porque ele estava muito para baixo. Ah, deixa eu falar sobre isso. Só pausar aqui. Às vezes, se a gente põe o bebê muito para cá, ele vai mamar fletido, entende? Se ele estiver muito pro lado do braço, ele vai mamar assim. Se o mamilo estiver aqui, ele vai abocanhar assim. Se o mamilo estiver muito alto, vai ficar muito estendido. Então, qual é a medida quando eu deito meu bebê? O mamilo tem que estar na direção do nariz e não da boca. Sem eu pegar na mão, deitei o bebê no braço, meu mamilo tem que estar na direção do nariz. Porque aí, quando eu encostar aqui, ele vai fazer assim. Ele já vai estar na posição certa de mamar. Tá bom? Então, eu falo com ela, leva ele um pouquinho mais para cima. Ó, aí agora o mamilo está na direção do nariz, perceberam? As mãozinhas são um desafio, tá bom, gente? Elas ficam aqui, na frente da boca. Aí o pai tem uma ótima função, tá? Segurar as mãozinhas ali, tá bom? Para encaixar, tá? Olha lá, a mãozinha volta de novo.
Tá vendo como ela já puxou o mamilo? Vocês vão ver que o reflexo brusco é rápido, ó. Ela encostou lá, abriu, fechou. Abriu, encaixou, tá vendo? Aí ela segura a mama, tá vendo ainda? Até ela ter certeza que ele acoplou, tá sugando, não quer soltar. Aí ela vai soltar a mama e passar o braço no torno dele. Vai tirar a mão da nuca, ó. E olha que bonitinho, eu vou aproximar para vocês verem como que ficou bonitinho. Vai sobrar, ó, o nariz já dá para ver que tá bem lindo, tá vendo o nariz? O queixo bem apoiado, mas olha que bonitinho. Sobra mais areola em cima, aqui embaixo, ó. E ele todo bem posicionado. Agora vamos ver como que ele é inteligente? Olha bem, hein, gente? 3 dias depois, hein? Vocês vão ver a mãe também, que belezinha, ó. Olha a prática dela já. Ela também que ele tá gordinho já, gente? Ó, puxou o mamilo, trouxe. Ó o passarinho. Ué, bonitinho, gente. Deixa eu ver. Viu? De primeira ela já colocou, 3 dias depois. Ok? Ficou claro, então, meninas? Joia. Deixa eu ver se faltou alguma coisa, que eu vou falando fora de ordem, né? Então, ó, essa é a posição de ataque na mão. Tá vendo, ó? Cabeça giradinha para trás, mamilo apontado lá para o céu da boca. Bom? Acho que eu falei tudo. Valeu. Dúvidas sobre a perna, meninas? Alguém do online tem dúvida? E aí, vamos supor, não é só a perna que fere o mamilo, outras causas, como a gente viu, né? Vamos supor que aconteça, né? De ferir o mamilo. Às vezes também nesse aprendizado inicial da gente, vocês vão ver que horas a gente encaixa bem o bebê, horas nem tão bom assim, né? Isso pode acontecer alguma fissura. Mais importante quando acontece, a primeira coisa é entender a causa. Então a gente tem que saber o que feriu e a gente tem que corrigir a causa. Então, eu acho que eu ainda estou tendo dificuldade na pedra. Então, vamos revisar essa pedra, vamos melhorar essa pedra. Ou, o meu bebê saiu da maternidade com o teste da linguinha alterado. Então, vamos procurar fazer o segundo teste da linguinha, né? Procurar uma fono, uma odontopediatra especializada nisso, tá bom? E aí, depois que a gente identificar a causa, a gente tem que corrigir a causa, né? E no mamilo. E aí a gente vai tratar essa fissura. O que a gente pode usar para tratar? O próprio leite materno, então ele tem ação cicatrizante, então a gente pode terminar a mamada, umedecer ali o mamilo com um pouquinho do leite ou do colostro, passar, deixar secar para depois vestir o sutiã, então a gente pode fazer isso. Lanolina, que vocês me perguntam muito ainda, a gente não indica mais que vocês usem. A gente tem os últimos artigos científicos correlacionando o uso da lanolina com o aumento da obstrução de ducto mamário. Então, o ductozinho por onde o leite passa, né? Como a lanolina ela é um subproduto da cera do pelo da ovelha, ela é serosa. A gente passa e a gente não esfrega mamilo na hora do banho, porque a gente nem consegue, né? É uma região muito sensível e quando a gente começa a amamentar fica ainda mais sensível. Então, ela vai se depositando e acumulando e acaba fechando o ducto, ok? Então, a gente não usa mais lanolina. A gente tem uma pomada alemã chamada Garmastan, que é o que a gente tem, uma das melhores pomadas que a gente tem para cicatrização, mas a gente não acha para comprar em farmácia aqui no Brasil, tem que comprar pela internet, Amazon, Mercado Livre, ok? E a gente tem um recurso para o laser também, tá bom? Tem muita gente no mercado e realmente é um recurso ótimo. A gente pode aplicar, o bebê pode mamar logo em seguida, acelera a cicatrização, tá bom? Até coloquei para vocês verem a diferença depois de uma sessão de laser. Então, acelera bastante a cicatrização. Mas lembrando, a gente tem uma resposta boa quando a gente elimina a causa. Se a gente não eliminar a causa, a gente não tem esse resultado. Né? Porque aí a cada mamada, a causa está lá agindo e ferindo. Bom, então é importante entender a causa. Tá? Pode perguntar. Tudo certo. Esse Garmastan, essa
tomada, ela pode ser utilizada, pode mamar? Pode, não faz mal. Primeiro, amor, eu passei. Isso. Pode ser uma situação dessa. É isso mesmo que a gente fala. E aí não precisa de lavar a mama para o bebê mamar novamente. Sutiã, sim. Isso aí, passa a pomada. Se tiver que mamar daqui a 2 horas, Isso. ele vai mamar e não tem problema de Não mamar. tem problema. Com essa medicação, não. Tá bom? E a gente pede para passar assim. Terminou a mamada, passa uma camada bem fininha, bem pouquinho, só onde está ferido. E a maçã não tem ação preventiva, ok? Só cicatrizante. Então eu vou passar. Então, leite materno, ele é hidratante. Então, pode usar à vontade, ok? É bom? É bom usar, sim. Mas a garrafa não tem ação preventiva, ok? Aí passa uma quantidade bem pequenininha, que a gente recomenda assim, o tamanho de um grãozinho de arroz, só em cima da onde está a ferida, é uma quantidade muito pequena. Aí a gente deixa aberto para o corpo absorver a medicação, depois pode vestir o sutiã. Quando der o horário da mamada, pode fazer a mamada, não precisa retirar. Isso, a gente, a certeza da fissura acontecer é somente pelas causas que você apresentou anteriormente. Sim, raramente. Se a gente tiver uma orientação desde o início, prévia, claro, a gente não estuda aqui, né? E também, desde o início, no primeiro momento, com alguém que entenda, a gente tem a chance de não ter fissuras. Isso. Com que vocês... Mesmo assim, mesmo tendo orientação, a pessoa está ali lá, assim, acompanhando, podemos ter uma fissura? Então, 66,66% estão cercando aqui. 33% é o bebê. É como o bebê vai vir. Então, isso a gente não tem controle. Como que essa língua vai nascer, como que essa musculatura da cervical, musculatura oral vai vir. Isso depende da posição do poder do útero, às vezes do parto, período expulsivo prolongado, pode fazer o bebê nascer com uma tensão cervical maior. Gêmeos, bebê que ficou pélvico muito tempo. Então, sobre isso a gente não tem controle. Sobre isso, assim, vai nascer, o quanto antes a gente avaliar o bebê, melhor. Porque aí, se tiver alguma tensão, a gente já resolve, entende? Então, a chance de ter a fissura é menor. Mas essa parte a gente não controla. Mas controlando 66%, já diminui muito a chance. Tá bom? Distúrbios da motricidade oral do bebê, tensão da musculatura cervical e da musculatura oral, não é a maioria dos bebês que tem. Tá bom? Mais um pouquinho. A gente fala do gel, mas não é. Mas pode aumentar deitado. Sabe por que a gente fica com essa ideia de que não é? Porque eu não posso dar a mamadeira para o bebê deitado, na horizontal assim, e eu pôr a mamadeira. Por que eu não posso fazer isso? Porque tomar a mamadeira, o bebê não faz pressão negativa e positiva dentro da boquinha para sugar a mamadeira. Quando ele está mamando o peito, como ele faz as duas pressões, ele fecha a comunicação que a gente tem do ouvido com a boca. Então, não vai leite para o ouvido. Mas a mamadeira, como ele não faz, reflui leite para o ouvido, eu posso fazer otite. Então, eu posso amamentar deitada, com o bebê totalmente na horizontal, não tem problema nenhum. Tá bom? O que acontece é que um recém-nascido, vocês não vão conseguir ajustar a pega amamentando deitada. Então, a gente amamenta deitada, já com o bebê assim, de 20 dias, 1 mês de vida, aí a gente já consegue, porque ele já está pegando o peito sozinho, já mama bem, aí a gente já consegue. No iníciozinho, vocês vão ter que sentar, se posicionar o bebê, porque ainda é esse período do aprendizado. Também outra coisa que eu falo para em relação a deitado, que às vezes você pode continuar, pode cortar. Então, para amamentar deitada, a gente tem que tomar algumas precauções com a gente. Por exemplo, a gente tem que estar bem posicionado, bem escorado. Sempre oriento as mãos para dobrar os joelhos, colocar um travesseiro entre os joelhos, para não ter risco de você rolar para cima do bebê caso você cochile, ok? O ideal é ter uma outra pessoa acordada junto no quarto, entende?
E normalmente a gente vai fazer com o bebê mais velho, então muitas mães amamentam assim na madrugada e não põe nem para rotar, né? Acaba que o bebê ali solta o peito, as duas estão dormindo, o bebê e a mãe, e aí fica, ok? Mas a gente fica mais em alerta mesmo com o ambiente. O ideal é não ser assim, de noite, marido e mulher dormindo, bebê no meio, sem proteção, cama compartilhada e aleitamento deitado, tem que ter algumas regras de segurança do bebê. Bom, mas é possível e eu acho viável, porque vocês conseguem descansar mais. Bom, se está sem dor, se já passou essa fase do aprendizado, é uma coisa boa, tá? Alguma outra dúvida? Não? Então tá, então vamos para frente. A outra intercorrência que eu atendo muito é a baixa produção de leite, ok? E a baixa produção de leite, ela tem várias causas, né? Então, eu tenho alterações hormonais que podem causar baixa produção de leite, por exemplo, o hipotiroidismo, ele pode sim causar uma baixa produção de leite se ele não foi medicado. Então, às vezes, a mãe faz um hipotiroidismo na gestação, ou ela já tinha um hipotiroidismo antes, e aí a medicação não foi ajustada, porque precisa de fazer exames, né? E de rotina, e aí a casa exame vê a dosagem, vê se precisa ajustar o remédio, e aí acaba que isso pode levar a uma baixa produção de leite, ou um atraso da pojadura, ok? Então, algumas alterações hormonais podem afetar a produção de leite. A gente tem também retenção placentária, que é uma coisa muito rara, né, mãe? Muito rara de acontecer. Eu tive recente com uma mãe de Luxemburgo, na Europa. E ela teve retenção placentária, ele precisou fazer 2 curetagens, fez uma, não conseguiu tirar tudo, fez outra. E aí, com isso, a produção de leite foi caindo, o bebê teve que entrar com fórmula, e agora a gente está tentando reverter, tá bom? Mas é uma coisa rara de acontecer. E a gente tem a causa principal da baixa produção de leite, que é a extração inadequada de leite. Então, como que a produção de leite acontece? No início, ela é dependente de hormônio. Então, por exemplo, eu tive um bebê que precisou de Prautin, e aí não mamou o peito. Aí ficou na UTIN, por exemplo, 10 dias. O leite vai descer? Vai descer. Mesmo sem eu ter um bebê sugando o peito. Porque a descida do leite, essa produção inicial, ela acontece por ação hormonal, ok? Então, não depende da extração. Mas mais ou menos com os 15 dias de vida do bebê, a produção de leite ela passa a ser dependente da extração de leite e não tanto dos hormônios. Então, eu preciso ter um bebê fazendo livre demanda, com uma boa pega, mamando bem o peito, para que meu corpo vá produzindo cada vez mais leite, ok? O primeiro mês de vida é um mês muito delicado com o aleitamento, por 2 motivos. Primeiro, porque o estômago do bebê aumenta muito no primeiro mês de vida. Quando nasce, cabe, em média, 5 a 7 ml, tamanho de uma azeitona, no estômago, e com um mês de vida, cabe, em média, entre 90 a 120 ml por mamada. Então, aumenta muito nesse primeiro mês. E a produção de leite da mãe, ela tem que ir aumentando para acompanhar esse aumento da demanda do bebê. Então, esse primeiro mês de vida ele é muito delicado. E é nesse primeiro mês de vida também que os hormônios entregam para a mãe a responsabilidade da produção de leite. Fala, no início eu te ajudei, agora tem que esvaziar o peito para produzir mais, esvaziar para produzir mais. Então, por isso que é tão importante a livre demanda, né? Porque é o bebê que vai regular a minha produção de leite, não sou eu. É ele que vai mamar o peito e, por exemplo, vamos supor que nessa mamada ele não mamou tudo que ele precisava. A mama não tinha ajustado a produção. Ele vai aumentar a frequência de mamar. Ele vai mamar de hora em hora para mandar informação para o corpo de vocês, olha, eu estou precisando de mais leite. Ele vai esvaziar a mama com mais frequência para ajustar essa produção. Agora, se eu ficar regulando a mamada, não, mama de 3 em 3 horas. Vocês acham que o bebê vai conseguir regular? Não vai. Entende? Então, como que a gente tem que fazer para a gente ter uma
extração adequada de leite da mama. A gente precisa de fazer livre demanda. Como que é a livre demanda? É eu ofertar a mama toda vez que o bebê quiser. Como que eu sei que meu bebê quer mamar? A gente tem os sinais de fome do bebê. O primeiro sinal de fome, estalar a linguinha. Esse sinal acontece com o bebê ainda dormindo, próximo de acordar. Ele vai estar de olhinho fechado no berço e vai fazer assim. Ele está avisando, ó, eu vou acordar. E eu já estou com uma fomezinha. Se a gente está na pojadura, no período que o leite está descendo, que a mama fica dura, nessa hora que vocês vão sentar e já massagear o peito. Já preparar, porque dali a pouco vai acordar para mamar. Tá bom? Se a gente não atende o bebê nesse primeiro sinal, a fome se intensifica e vai para o segundo sinal de fome, que é já acordado, eu vou estalar a língua e vou procurar. Quem sabe o peito da minha mãe está aqui do lado, né? Agitadinho, tá bom? Se eu não atendo o bebê no segundo sinal de fome, a fome se intensifica e vai para o terceiro sinal de fome, que é levar as mãos à boca. Ok? Se eu não atendo no terceiro sinal de fome, eu vou para o desespero. Estou desesperado de fome, eu choro. Tá bom? Então, se a gente observar o bebê da gente, a gente consegue atender ele antes do choro. E isso facilita todo o processo. A gente tem tempo para massagear a mama, a gente tem tempo para posicionar o bebê mais calmo no peito, dá tempo de trocar a fralda antes de vir para o peito, para mamar já limpinho, para sair do peito de barriga cheia, dormindo e ir para o berço. Ok? Então, a gente observa o bebê. Como que é isso de massagear? Vou falar do agitamento e a gente vai falar. Então, a livre demanda, a gente vai observar os sinais de fome do bebê. Estalou a linguinha? Vamos lá. Vamos preparar, vamos sentar, começar a se posicionar para começar a mamada. Tá bom? E aí a gente vai deixar o bebê mamar o tanto que ele quiser, até ele sozinho soltar a mama. Tem dois jeitos de soltar a mama. Tem bebê que é bem exibido. Ele mama, 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 quando ele termina ele faz assim. Joga a cabecinha para trás e solta o peito. Tá bom? E tem bebê não, que é mais tímido. Ele para de mamar e fica com a boquinha lá assim. Mas a gente sente que o mamilo está solto dentro da boquinha. Ele perdeu a pressão, sabe? A boca soltou o peito, mas ele está lá paradinho. Não quer perder o contato ali com a mãe. Mas a mãe tem uma sensação clara de que está solto, que terminou. Aí a gente tira o bebê. Vamos supor, tem outra dúvida que sempre me perguntam. Lê, vai mamar uma mama ou vai mamar as duas? Isso também está dentro da livre demanda. Quem vai dizer é o bebê de vocês. Eu não sei se a fome de agora era uma fome grande ou se era uma fome pequena. A gente não tem como adivinhar, né? Assim como a gente não tem dia que a gente come mais, tem dia que a gente come menos, tem refeição no dia que a gente come mais, tem refeição que a gente come menos. O bebê é assim também. Por isso que é importante a livre demanda. Então, vamos supor, mamou lá um peito, a mama esquerda, mamou, 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 soltou. Aí eu vou colocar em pezinho para rotar, né? Assim. Aí descansou 5 minutos aqui, assim, relaxadinho. Depois de 5 minutos acordou e começou igual um pica-pau. Esfregando o rostinho assim no pai, procurando ver se tem peito no pai. Tá com fome ainda. Vamos ofertar a segunda mama. Uma mama não foi o suficiente nessa mamada. Pode ser que em outras mamadas uma mama seja suficiente. Ou pode ser que o bebê de vocês mame as duas mamas em todas as mamadas. Tem bebê que é assim. Ok? Então, quem vai decidir se vai mamar uma mama ou as duas mamas na mamada é o bebê, não é a gente. Pergunta. Só ela está na frente. Tem a ver com isso também. As coisas mudam. Uma vez que, quando eu era criança, eu estava num posto de saúde perto da minha casa. E aí eu não sei se era enfermeiro que era, falou com uma mãe que o neném dela tinha que mamar no peito até o final, porque eu acho que era onde era o colostro, e isso era muito suscetível. É o leite gorduroso, estava no final. Era, vamos colocar assim, importante. Isso é real? Isso não. Antigamente a gente acreditava isso. Isso não é de tudo mentira, gente. O leite gorduroso está no final da mamada. Isso não é uma mentira. O leite no final da mamada, quando a gente avalia ele tem maior teor de gordura. Mas a mama está vazia. Então eu brinco que a gordura não conta gota. E não na torneira aberta. Entende?
Como que a produção de leite e a liberação de gordura acontece na mamada? Primeiro que tem gordura a mamada inteira, ok, gente? Tem gordura a mamada inteira. Mas em alguns momentos da mamada acontece maior liberação de gordura. Quais são esses momentos? Quando a gente tem a ejeção do leite, o reflexo de ejeção. Então vamos lá, vamos começar a mamada do início. O bebê começou a sugar o peito. Ele vai tomar o leite que eu produzi na hora que ele estava lá dormindo. Vocês vão perceber que o bebê está dormindo e a gente sente a mama encher. O peito vai ficando mais cheio, mais pesado, mais duro, cheio de leite, ok? Então, quando o bebê acorda, ele começa a mamar esse leite. Esse leite tem menor teor de gordura e ele tem um fluxo mais baixo. Então, o bebê de vocês vai sugar 4 vezes, em média, para fazer uma deglutição. Suga 1, 2, 3, 4, encheu a boca, engole. Tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, engole. Esse é o início da mamada. À medida que o bebê começa a sugar, a boquinha do bebê no mamilo e na areola deflagra um reflexo de ejeção de leite. Então, esse estímulo aqui deflagra reflexo de ejeção. Aí o corpo entende, opa, o bebê está mamando, vamos liberar leite gorduroso. Esse reflexo acontece através de um hormônio chamado ocitocina. Então, o bebê estimula aqui, esse estímulo vai até o cérebro, uma glândula que a gente tem na base do cérebro chamada hipófise, e ela libera a ocitocina. O que a ocitocina faz? Literalmente, aqui dentro nos alvéolos, na glândula onde o leite é produzido, a ocitocina aperta o alvéolo. Vocês vão sentir a mama ficar dura ou formigar. Nessa hora sai muito leite para o bebê e essa contração do alvéolo libera toda a gordura que está presa do lado de dentro dele. Então sai leite para o bebê em maior fluxo e com maior teor de gordura. Nessa hora a gente vai escutar o glup-glup, que é o bebê vai sugar uma vez, é tanto leite que já enche a boca, ele tem que deglutir. Então aquele bebê faz glup, glup. Tá bom? Porque vem muito leite. Mas lembra do reflexo de busca? É reflexo assim, rapidinho, né? O reflexo de ejeção de leite também. Ele dura 40 segundos, 1 minuto e passa. Ok? E aí volta o baixo fluxo de novo, com menor teor de gordura. Se ele continua mamando, a mama entende que ele não está satisfeito. Vai lá e faz outro reflexo para ele. Libera a gordura de novo, ok? O que é importante da sua pergunta? O primeiro reflexo de ejeção, ele acontece em média nos 5 primeiros minutos de mamada. O primeiro. E ele é o de maior volume de gordura. Então, para mim, é mais importante. Em vez do bebê ficar no final da mamada, tomando aquela gordura no ponta-gota que eu falei com vocês, para mim é melhor eu trocar de mama para ele pegar o primeiro reflexo na outra mama, que ele não mamou ainda. Entendeu? Que vai vir mais gordura para ele. Tudo bem? Ficou claro? Então, esquece isso, tá bom? O que eu quero que vocês observem? Observar o bebê de vocês. O bebê tem que engolir leite na mamada, fazer um movimento grandão. Não adianta ficar. Ok? Tá fazendo movimento grandão? Segue na mama. Normal. Ah, Lê, agora começou a chupetar o peito. Chupetou, chupetou. Não engole mais? Troca de mama. Tá bom? Não precisa ficar ali naquele final de mamada com pouco leite na mama, né? Nunca acaba, tá bom, gente? Mas diminui o fluxo por causa da gordura que está no final. É melhor trocar. Tá bom? E aí, sua pergunta? É assim, a gente escuta muita coisa. Você fala que tem que estar mais diferente no outro. Isso. Se o bebê mamar mais uma mama do que a outra, ela vai ficar maior do que aquele não mama. Porque, lembra, a produção, ela depende da extração. Então, se o bebê está tirando, a mama vai produzindo cada vez mais. Se ele não está tirando do outro peito, a mama entende, ah, não precisa produzir. Ninguém está tirando, e aí vai diminuindo a produção, e aí as mamas vão ficar de tamanho diferente. Eu atendo muita paciente assim, que às vezes o bebê prefere uma mama do que a outra, mas essa preferência normalmente
normalmente é tensão de musculatura. Para mamar um lado dói, incomoda, o torcicolo, para mamar o outro não. Entende? Normalmente o bebê não tem preferência, ele aceita bem as duas mamas. Então, quando começa a ter muita preferência, a gente precisa de avaliar. Tem alguma coisa acontecendo. Tá bom? Oi, pode perguntar. Quando que tem que tirar leite? Ótimo. Vamos. Eu tenho uma amiga que ela aconteceu, eu perguntei, você tira? Ela tem muito leite. Ela falou, não tira, porque senão estimula mais a população. Isso mesmo. Dependendo de como se tira, estimula. Mas tem formas da gente tirar sem estimular. Quando que eu preciso tirar? Se eu tenho muita produção, por exemplo, meu bebê mamou a mama esquerda, ficou satisfeito e a direita tá, sabe? Fica uma sensação de latejamento, sabe? Porque estica a alvéolo, estica os ductos, porque fica tudo muito cheio de leite. Então, se eu estou com essa sensação de que está dolorido, é preciso ordenhar. Eu posso fazer uma mastite por engurgitamento. Ficou tanto leite dentro da mama que acaba que esse leite sai de dentro do alvéolo para o tecido intersticial e faz um processo inflamatório na mama, ok? Mas aí, como ordenhar para não estimular a produção? Pouco volume. Então, eu posso tirar pouco volume várias vezes no dia. Eu tiro um pouquinho agora, aí dali 4, 5 horas eu tiro mais um pouquinho, dali 4, 5 horas eu tiro mais um pouquinho. Agora, se eu pôr a bomba e esvaziar, meu corpo impede que eu estou usando. Aí ele vai produzir de novo, entende? E aí eu posso estimular a produção. O outro recurso que a gente tem é a compressa fria. A gente vai até falar sobre isso no engurgitamento. Então, eu posso usar a compressa fria para diminuir a produção. Bebê mamou, esvaziou, a mama que o bebê mamou, eu ponho a compressinha fria. Isso vai diminuir a velocidade de produção, de enchimento da mama. Então, tem recurso para a gente trabalhar esse excesso, sabe? E funciona bem, tá? A gente consegue regular bem. Então, sobre a baixa produção de leite, a gente pode ter a dificuldade de motricidade oral do bebê, de novo, né? Se o bebê não extrai bem leite da mama, ele não estimula a produção, a ausência de livre demanda e o uso da chupeta. Por que o uso da chupeta? Por 2 motivos. Porque a chupeta tira a livre demanda. O bebê instalou a linguinha lá, chorou, a vovó foi lá e plugou a chupeta. A chupeta funciona, gente. Ele vai sugar e vai relaxar. Sugar relaxa o bebê. Mesmo com fome. Olha que triste. Eu dou plástico para o bebê sugar com fome e ele dorme. Não é triste, eu acho. Entende? Então a chupeta funciona, gente. Mas a gente não sabe que o bebê está com fome. Ok? Então, esse é um dos motivos que a gente não pode dar chupeta. Recém-nascido, chorou, instalou a linguinha, comeu as mãozinhas, é fome, é peito, é leite para dentro. Todo bebê saciado, termina a mamada, sai assim. Não pede para sugar a chupeta. Sai assim, igual, sabe que a gente faz o que quer? Vocês sabem que a expressão do bêbado mamado vem do bebê pós-mamada? Não tem uma quando a pessoa está muito bêbada que fica, faz o que quer com a pessoa? É o bebê de barriga cheia. Ele não pede a chupeta. Ele vai dormir e quando ele acordar de novo, ele vai instalar a linguinha para mamar de novo. Entende? Então, esse é um dos motivos para a gente não dar chupeta, para não interromper a livre demanda. O segundo motivo é que para sugar a chupeta é um movimento de mordida. Não é o movimento que o bebê tem que fazer para conseguir tirar leite do peito. E é um movimento mais fácil, né? Então, a gente dá a chupeta, o bebê aprende a morder. Ele vem do peito, ele faz o movimento de mordida. Só que eu olhando do lado de fora, o bebê mamando, eu não estou vendo isso acontecer do lado de dentro da boca, ok? Eu estou achando que ele está mamando. E aí a gente começa a ver o bebê começar a ficar irritado, a mamada começar a se alongar, tudo pelo uso da chupeta e a produção de leite da mãe cair. Porque o bebê não extrai a quantidade de leite que ele poderia extrair, porque ele está fazendo um movimento inadequado dentro da boquinha. Então, a gente não dá chupeta. É possível criar filhos sem chupeta, tá, gente? Acreditem. Faz um muito perfeito. Então, se a gente precisar de dar um leite para o bebê, eu vou sair, preciso dar um leite para o meu bebê. A gente pode usar copinho aberto, copinho de cachaça, de tequila, ok?
A gente pode usar colher dosadora. Com 4 meses de vida, eu já posso usar o copinho de transição, que é o copo que ele vai beber água na introdução alimentar. Com 6 meses vai começar a comer, vai beber água. Ninguém dá água para o bebê na mamadeira, né? A gente dá água no copo. Com 4 meses, o bebê já pode usar esse copinho para beber o próprio leite materno, quando tem água. Tá bom? Então, a gente não usa mamadeira. Vamos ver, gente, se a gente muda as gerações. Tem bebê que precisa, gente. Mas o Dante, meu filho, com 7 anos, olhou uma mamadeira e falou: mãe, para que é isso? Para que serve isso? Falou: nossa, a gente vai mudando de geração, né, gente? Só conhece peito, mamar no peito, né? Tá bom? Então, a gente não precisa dar mamadeira. Tá? Chupeiro. Bom? Tratamento. Então, se a gente tem uma baixa produção de leite, primeiro identificar e corrigir a causa. Ah, é a chupeta, é a mamadeira, é a livre demanda. Ai, leite, tô cansada, contratei uma babá para dormir toda noite com meu bebê. Eu durmo a noite inteira e a babá dá a mamadeira ou leite ordenhada no copinho, mesmo que ela dê no copinho. Mas eu tô ficando 8 horas sem esvaziar o peito. O que meu corpo vai entender? Que não está sendo preciso o leite. Vai, ó, cair a produção de leite. Tá bom? Então, a gente precisa amamentar na madrugada, tá? A gente pode estimular com bomba, tirar leite, ok? Para aumentar a produção de leite. Mas tem que lembrar que tem que ser uma bomba padrão hospitalar, para ter uma boa sucção na mama. A gente pode usar fitoterápicos, a gente tem fitoterápicos muito bons hoje em dia, tá? Para aumentar a produção de leite. A gente pode usar remédio em alguns casos mais extremos. E a gente pode ter também uma orientação nutricional para melhorar a alimentação de vocês, ter mais energia no corpo para produzir leite. Bom, pode falar. Eu vi que tem uma. Não, não ficou. Deixa eu ficar mais uma porra. Isso, não. Mas uma porra, 5 meses. Nunca devolveu, não. A gente dorme. Eu já vou falar até de 2 meses, isso, 29. Com 2 meses não é muito comum, mas pode acontecer. A regulação da produção de leite, ela acontece entre o 2º e o 3º mês de vida. Quando chega nessa fase, estabiliza, sabe? Eu já tenho uma produção madura, meu peito, meu corpo já entendeu quanto leite o bebê precisa. Nessa fase, o estômago do bebê já não aumenta tanto mais até o 6º mês, ok? E aí o bebê começa a dormir melhor, é literalmente isso que acontece. E aí tudo bem, mas até lá a gente vai, não precisa acordar. Não, a gente vai seguir o bebê sempre, é livre demanda isso. Se o bebê dormir 4, 5 horas seguidas, a gente vai deixar dormir quando o pediatra liberar. Geralmente o pediatra libera quando o bebê começa a ganhar 25 gramas por dia, que é o ganho de peso esperado para o recém-nascido. Ah, ele está ganhando 25 gramas por dia, aí o pediatra fala, agora não precisa acordar mais de 3 horas para mamar. Ok? Aí a gente entra na livre demanda. O que costuma acontecer? A natureza é muito sábia, gente. Ela vai alongar um sono da noite. Geralmente é o primeiro sono. O bebê passa a dormir 4 horas seguidas, 5 horas seguidas. Vou dar um exemplo. Dormiu 10 da noite e foi até as 3 da manhã, tudo bem? Aí depois das 3 da manhã, mamou de hora em hora, para compensar. Entendem como a natureza faz? Para compensar e aumenta a frequência de mamar. Então é assim que funciona. Uma dica que eu dou para vocês é, se o bebê se alimentar melhor durante o dia, há uma tendência dele dormir melhor à noite. Então, quando o bebê dorme muito durante o dia, ele fez soneca de 4 horas durante o dia, 5 horas, pode esperar a madrugada que vai ser uma madrugada viva. Tá bom? Agora, quando se alimenta melhor durante o dia, ali, mama cada 1h30, 2 horas, aí ele vai chegar à noite mais saciado. Aí costuma dormir melhor. Mas lembrar, gente, recém-nascido, primeiro mês de vida, é uma montanha russa. É assim, vocês fazem tudo redondinho, sabe? A mandinga toda. Dei banho, na penumbra, dei um peito, dei outro peito, enrolei no charuto e não sei o quê. Dormiu 5 horas seguidas. No dia seguinte, vocês vão fazer a mandinga toda de novo e não vai funcionar. Entende, gente? É assim o recém-nascido, tá?
Então, tranquiliza o coração de vocês. Assim, a gente vai vivendo um dia de cada vez. A gente não sabe o que é dia, o que é noite, o que é madrugada. Quando você vê, você fala, nossa, eu tô de pijama. Gente, mas não tirei o pijama, o dia todo já tá de noite de novo. É isso. Tá bom? E tá tudo bem. Vocês vão viver para o peito. Cuidar do peito, dar o peito, ordenhar a mama, colocar o bebê para rotar, limpar cocô, xixi, dar o peito, cuidar do peito, ordenhar o peito. Entende? E tá tudo para dar certo. Tem que ter essa entrega, sabe? Por isso que é tão importante os papais estarem juntos hoje. Para vocês entenderem que é assim, ninguém ficar apavorado, todo mundo ficar tranquilo, na mesma vibe, cheirando a leite. A mãe cheira leite, o bebê bofa no pai, o pai cheira leite também, entendeu? E tá tudo bem, gente. Tá bom? É para ser assim, tá? Vai dar certo se vocês estiverem juntos assim, tá? Falar também que mães precisam acordar para ter. Isso, se eu tenho um bebê que não está ganhando peso adequadamente, às vezes o pediatra orienta para reduzir o intervalo entre as mamadas. Ai, não vamos amamentar de 3 em 3 horas. Se o bebê que dorme, a gente precisa de acordar. Vamos amamentar de 2 em 2, aumentar a ingesta. Isso acontece em alguns casos específicos também. Às vezes prematuro. Tá bom? Às vezes precisa da gente dar um leite extra no início para o bebê, um copinho na translactação. Precisa, tá? Em alguns casos, tá? A gente já teve outra que foi sobre sono, né? Ótimo. E aí ela falou sobre tentar, né, não deixar o bebê dormir no peito. Como consegue isso? Não consegue. Não consegue. Isso vai gerar sofrimento em vocês. Vou falar a verdade. Eu acho que, né, que ela até falou, vai ser um pouco contraditório. Quando se conversa com Sabe o que vai acontecer? Vocês vão estar exaustos. E vocês vão fazer assim. Quando começar a cochilar no peito, vocês vão tirar e pôr no peito. Aí o bebê vai acordar. Vocês vão começar o processo todo de novo. Põe no peito, aí o bebê acorda não. Aí suga. Quando começa a dormir, vocês tiram e põe no peito, aí o bebê acorda. Aí volta para o peito. Vocês vão ficar num ciclo sem fim por causa de uma informação de que o bebê não pode dormir no peito porque associa o sono ao peito. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Nós somos mamíferos, animais, como qualquer outro bicho. Quando um bebê nasce, a única parte do cérebro dele que está ativo é o instinto de sobrevivência. O que o bebê sabe quando ele nasce? Que se ele ficar longe da mãe, ele morre. Ele não tem comida e não tem calor. É a única coisa que ele sabe. Se vocês deixarem junto de vocês, vocês vão viver muito mais felizes. Vocês, sem se torturar, de ficar tentando pôr o bebê no berço para dormir, e deixando o bebê de vocês feliz de estar juntinho de vocês. Dica de uma mãe que já teve 2. Se revezem, vocês e os maridos. Metade da noite o pai fica, metade da noite a mãe fica. O melhor jeito de dormir, de todo mundo dormir, a gente e o bebê. Entende? Lá em casa era assim, o meu marido era mais fácil o início da noite, dorme tarde. Então ele ficava até 1h30, 2 da manhã, eu amamentava, entregava para ele. Aí ele ficava no colo, dormia maravilhoso de pé. Enquanto isso, na época eu estava passando Olimpíadas, assistia os jogos tudo que estava passando. Sério, isso e aquilo. 2 da manhã, me acordava, até as 2 só me acordava para mamar. 2 da manhã me acordava, ele ia dormir, queria trabalhar no outro dia, e aí eu assumi o turno até o dia amanhecer. Mas eu estava descansada, eu tinha dormido às vezes 3 horas, porque ficou no colinho. Dorme bem no colo, vocês vão ver como é que dorme bem no colo. Não funciona de colo. Pode ser colo da avó, quem tem a avó ali, né, para ajudar. Faz o revezamento, gente. A mãe, a sogra, a tia que estiver disponível. Faz escala das noites, né? Segunda-feira, bota do lado da mãe. Terça, bota do lado do pai. Ok? Vocês vão ser mais felizes, tá? Do que treinar o recém-nascido para dormir. Sabe quando vai dormir? Quando estabiliza a produção de leite, quando o estômago para de aumentar, 3 meses de vida.
Até lá, gente, a gente vive um urso panda, assim, olheira, pai e mãe, e tá tudo bem, gente, é por uma causa, assim, maravilhosa, nós estamos criando o filho da gente, com todo amor e carinho que ele precisa. Como? Dica que eu dou para vocês para a vida, do bebê de vocês. Leiam O Poder do Apego, tá bom? Da Julieta Franco. É um livro que vale a pena ler. Sabe por quê? Acalma o coração da gente. Porque o que mais tem na sociedade são coaches tentando fazer o bebê da gente virar um robozinho, que a gente treina e faz, treina e faz. E não é, gente. A gente não vai um robô, a gente vai um ser humano. Tá bom? E bora lá, pode falar. Essa bomba Isso tem. Olha, funciona, tá? Eu atendo várias mães que funcionam. A bomba da Shopee. Essa é se eu preciso estimular a produção para aumentar. A da Shopee, para mim, que tem uma produção boa, que eu vou ordenhar só para aliviar, funciona bem. Não machuca. Elas estão boas hoje em dia, tá? A manual não está muito boa. A manual que eu gosto é da Lancilon, tem uma boa, e da Medela. Mas as outras não são muito boas, não. Tá bom? Sai quase o preço da Shopee. A da Shopee está em torno de R$180, não é tão cara não, é leve. Tá bom? Vale a pena. Vamos para frente. Outra gente desculpa o horário, eu falo demais. Engurgitamento da mama, olha, que perguntou de massagem. Ótimo, chegamos. Olha aí, gente, parece silicone, né? Não é leite, gente. Vai ficar assim, tá, gente? Então, mais ou menos no terceiro dia de vida, o leite desce, tá bom? E aí a gente fica com o peito assim, dos sonhos, bate foto para guardar, né? Para depois que ter os filhos e amamentar todos e para o cirurgião plástico falar, olha, é assim que eu quero. Não é assim, gente? Lá em casa foi assim, eu não tenho peito não, mas ó, quando veio a alojadora eu falei, nossa, bate foto, que é esse? Olha bem, gente. O que a gente vai fazer com essa mama desse jeito? Duas coisas. Primeiro, é um peito difícil para o bebê mamar. Lembra da elasticidade que a gente falou lá no início da prótese de silicone? Então, aí também faltam, né? Então, a gente precisa preparar a mama antes para o bebê mamar, tudo bem? E aí a gente vai massagear bem essa mama. Como que eu massageio? Uma mão escora no sentido oposto ao que eu vou massagear. Então, se eu estou massageando aqui na parte do meio, eu vou escorar a lateral da mão. E eu começo na areola primeiro, ok? Bem do ladinho do mamilo. Apoio 2 ou 3 dedos, afundo e faço um movimento circular. Tanto faz sentido horário ou anti-horário, tá bom? Mais ou menos para vocês terem uma referência, umas 15 a 20 voltas em cada região que eu apoiar os dedos. Faço 20 voltas aqui, apoio em cima. Faço 20 voltas embaixo, tudo bem? Apoio desse lado, faço 20 desse, primeiro areola, do ladinho do mamilo. Apoio embaixo, faço 20 voltas em cima. Tá bom? Depois que eu massageei toda a areola, quando a gente começa a massagear, vai começar a escorrer leite. Tá bom? Depois que eu massageei toda a areola, eu vou massagear a pele clara, fora da areola, do mesmo jeito. Uma mão escolhe, aí eu vou usar os 4 dedos para pegar a área toda. Aí faço 20 voltas aqui. Apoio embaixo, em cima, faço 20 voltas embaixo, tudo bem? Aqui a lateral, quando vocês forem fazer, eu gosto de fazer assim, com a mão fechada, que eu acho que é mais eficiente, assim, do que eu ficar só com a ponta do dedo aqui, tá bom? Essa parte da massagem, papai, é maravilhoso fazer, tá? Vocês têm a mão grande, vocês têm força. Não precisa apertar muito não, tá, gente? Mas porque a gente, na apojadura, como dói a mão, a gente tem dó da gente. Então, a gente não massageia tão eficiente quanto o pai, tá bom? Então, vocês podem treinar e massagear, tá bom? E massageio em cima. Tranquilo? Aí, isso vai amolecer a mama para eu começar a mamada. Aí vamos supor que o meu bebê mamou só a mão esquerda e ficou saciado. E a direita está latejando, lembra que a gente falou? Se estiver latejando muito dura, eu vou massagear ela também
e vou ordenhar um pouco de leite para esvaziar um pouquinho ela. Pode ser com a bomba um pouquinho, pode ser com a mão. Tá bom? Se estiver enchendo muito rápido de novo, a gente vai usar compressa fria. Ó, já perdi o bichinho lá de passar. Olha bem, então massagem a gente falou já, e a compressa fria pós-mamada ou pós-ordenha. Como que eu faço compressa fria? Vários jeitos. Pode ser aquelas bolsinhas de gel que a gente usa no joelho, sabe? Mas não colocar no congelador. A pele da mama é uma pele sensível, põe na geladeira. Você vai pôr uma bolsinha em cima e outra embaixo. Outro jeito que eu gosto de fazer, eu pego uma fralda quadrada grande do bebê, molho numa água bem gelada e enrolo assim na mama. Espremo para tirar o excesso de água, aquela água bem geladinha, põe até cubo de gelo. E enrolo na mama. Terminou a compressa, eu molho a fralda de novo, guardo numa sacola dentro da geladeira. Depois da próxima mamada já está gelada lá. Eu tiro da sacolinha e ponho. Guardo na sacolinha da geladeira de novo. Entende? A gente vai fazendo assim. Só em volta? Só em volta. A areola e o mamilo ficam de fora. Tá bom? Só a pele clara. E a gente pode usar folha de repolho verde, tá bom? O repolho, ele solta uma enzima que tem ação anti-inflamatória. Então, ajuda no engurgitamento. Então, a gente aproveita que ela é côncava, a gente vem com uma faquinha, corta para ficar areola e mamilo de fora, e a gente lava direitinho, põe de molho no livro esteril, tudo direitinho, tá, gente? E guarda ela no congelador. E a folha de repolho é no congelador. Aí eu guardo várias folhas numa sacolinha no congelador. Aí eu tiro uma folha congelada e ponho no peito. Vocês vão ver que o repolho, gente, ele cozinha com o calor da mama. Ele sai molinho assim, cozidinho. Aí a gente deixa o repolho. Aí tirou 10 minutinhos mais ou menos, joga fora aquela folha. Depois da próxima mamada, tira outro lá no congelador e põe. Então, o repolho tem uma ação muito boa, vocês podem usar. Bom? Mas isso só no caso de você estar produzindo no geral. Ótimo, só nesse caso. Se for uma pojadura normal, Ale, eu estou produzindo, mas meu bebê mama, e depois que ele mama, fica tranquilo a mama, não faça nada. Deixa o bebê ajustar a produção de leite. Então, esses recursos são só se a gente está produzindo demais. Tá bom, meninas? Pergunta? Obstrução de ducto mamário, uma coisa que a gente ouve falar pouco, né? Não sei se vocês conhecem. Esse pontinho aqui, olha, tá vendo? No mamilo? Como se fosse uma cabecinha de alfinete redondinha assim, sabe? Às vezes o ducto, né, por onde o leite percorre, olha, tá vendo aqui? Chega no mamilo vários ductos. Vocês vão ver que quando o leite descer no peito, que vocês ordenharem, sai igual um chuveirinho assim. Em média, sai entre 8 a 16 jatinhos de leite de cada mamilo, ok? Aí, às vezes, algum desse ducto pode obstruir. É um processo inflamatório que acontece, aí a parede interna do ducto, ela fica inchada, edemaciada, aí fica estreito, né, para o leite passar por ali, e esse leite acaba ficando paradinho e fica mais espesso, como se fosse uma massinha mesmo, sabe? Uma coalhada, vamos dizer assim. E aí tampa o ducto. E aí, normalmente, o primeiro sinal é assim. Eu pus no peito, tá dolorido. Um negócio estranho, eu olho no peito, o peito tá saudável. Mas tá dolorido para amamentar desse lado. Esse é um sinal de alerta. O segundo sinal de alerta é: o bebê passou a brigar com o peito. Passou a puxar o peito na mamada, sabe? Puxar o mamilo. Por que o bebê puxa? Porque ele vê que o fluxo está diminuindo. Como tampou e obstruiu, está saindo menos leite. Aí o bebê fica irritado naquele peito. Outro sinal de alerta. E aí, quando a gente vai avaliar o mamilo, a gente vê esse pontinho amarelo. Tá bom? É uma obstrução de ducto. O que a gente pode fazer para desobstruir? Existe um sal chamado sal amargo, que a gente acha na farmácia. A gente faz uma solução com água bem quentinha, morna, com sal amargo, e a gente coloca o mamilo de molho nessa água, ok? Depois que a gente faz o sal amargo, ele muda a osmolaridade, ele tende a desobstruir o ducto. Depois que a gente usou o sal amargo, a gente lava a mama para não ficar com gosto, e aí a gente pega o bebê para amamentar, e aí a gente faz uma mamada
de modo que a gravidade ajude a desobstruir o ducto. Então, eu coloco o bebê no peito e eu inclino o corpo. Porque aí a ação da gravidade, mais a pressão negativa que o bebê faz, vai puxar esse leite, ok? Para desobstruir. Às vezes a gente precisa fazer isso várias vezes para conseguir desobstruir. E às vezes a gente precisa de abrir com a agulha, mas é rápido, tá bom? Na maioria das vezes a gente desobstrui assim, fazendo a mamada inclinada e usando o sal amargo, tá bom? Você já tinha ouvido falar? Não. Eles fazem funções Banco de leite, ok. fazem Isso, eles ajudam lá. Banco de leite ajuda em todo o processo, tá bom, meninas? Não só recebe doação de leite, tá? Eu não conhecia, não entendi a praticidade, o fato de deixar, por exemplo, que pode ocasionar. Ótimo. Então, quando eu não desobstruo o ducto, aí imagina, toda essa unidade produtora de leite, todos esses alvéolos, eles vão enchendo de leite e não tem vazão. Então, a gente pode fazer uma mastite por causa disso, né? O alvéolo vai enchendo tanto que o leite passa através das junções entre as células do tecido intersticial, e o corpo entende que não era para ter leite ali, e gera um processo inflamatório que pode evoluir para um processo bacteriano. Tá bom? Então, a gente precisa desobstruir. Tá bom? Mastite, vocês já ouviram falar, né? Tá bom? É isso que pode gerar, tá vendo? Então, gera um processo, ó, fica vermelho, né? Uma área grande na mama, geralmente um quadrante inteiro. Mastite tem várias causas, uma das causas é essa, a obstruir o ducto. Outra causa, usei um sutiã que garroteava a mama. Não tem o sutiã de amamentação, quando a gente abre, o ideal é que só fique um apoio na lateral e embaixo. Alguns sutiãs, eles fazem um apoio triangular, assim, né? Quando a gente abre a parte de amamentar, ele fica um triângulo. Né? Assim. Aí, às vezes, na arrojadura, vem tanto leite que a mama aumenta de tamanho e esse triângulo garroteia a mama. Quando a gente vê, está marcado, assim. E aí o leite não está circulando bem ali. Isso pode gerar uma mastite também. Uma outra coisa que pode fazer uma mastite é a fissura do mamilo, né? Tem uma ferida no mamilo que é a porta de entrada para a bactéria. Aí a bactéria entra, leite materno é meio de cultura para a bactéria, né? E ela se prolifera bem rápido na mama, porque a gente tem todo um ambiente favorável, quentinho, porque a mama só fica dentro do sutiã, muito alimento para a bactéria, né? Muito leite, tá bom? Então, normalmente essas são as causas da mastite. As mastites, elas começam normalmente inflamatórias, como eu falei, leite extravasa, o corpo entende que não era para ter leite ali, faz um processo inflamatório. E aí, quando a gente nota bem no início, ele ficou rosadinho aqui, tá dolorido, tá meio endurecido, mas se a mãe não teve febre, e se é um rosado claro, uma área pequena, normalmente os obstetras tentam anti-inflamatório primeiro, compressa fria, tá bom? E aí a gente tenta resolver em 2 dias, ver se vai melhorando. Se não melhorar, aí tem que ser antibiótico. Só uma dúvida. Isso foi leite mesmo para Isso, mas tem o caso também dele poder contribuir para a pior. Isso aí. Leite é meio de cultura, para fungo, para bactéria. Outras deixar secar. Deixar secar. Isso mesmo, tá bom? Por exemplo, protetor absorvente de mama, né? Quando a gente coloca, aí o leite vaza, aquilo fica úmido, encostado na mama, vira meio de cultura para fungo, para bactéria, ok? Então, recomenda que vocês usem. A rosquinha é mais indicada. Não é recomendado, eu tenho essa dúvida, né? Porque quando a gente vai montar uma maternidade, aí tá lá, rosquinha, absorvente de peito. E eu antes eu estava nessa dúvida, eu disse, tem que comprar? Aí eu comprei. Você comprou os dois. A rosquinha ainda não. Tá bom.
Mas aí A rosquinha, gente, eu ela não sei quando usar cada um. A rosquinha só é indicada se o meu amigo estiver sensível ou se ferir. Se eu fechar o sutiã, o amigo está saudável, não me incomodar, encostar no sutiã, não precisa da rosquinha. Tá bom? Qual é o senão da rosquinha que eu acho? Essas que a gente compra. Primeiro, são difíceis de secar. Ela é gordinha, tem um preenchimento aqui dentro, então a gente lava na máquina, porque tem que lavar bem lavado. Porque leite é meio de cultura, então eu não posso deixar o resto de leite. Eu penduro no varal, fica 2, 3 dias para secar. O que eu prefiro? Eu faço rosquinha de paninho de boca. A gente pega um paninho de boca, quadradinho assim, eu dobro em um triângulo, enrolo, faço um bolinho e enrolo ele, faço uma rosquinha. Molhou, eu preciso de lavar, eu abro, aquele paninho é fino, lava na máquina, seca no mesmo dia que eu usar de novo. Então, muita coisa no aleitamento e na maternidade também é comércio, sabe? E o absorvente, ótimo. Quando que eu posso usar o absorvente? Poucas vezes. Eu recomendo que vocês usem assim, para sair de casa, eu preciso ir no pediatra e minha mama vaza. Não é toda mãe que vaza o peito, tá bom, gente? Tem mãe que não vaza. Mas aí o meu vaza. Então você vai pôr o absorvente para ir no pediatra e vai levar vários dentro da bolsa do bebê de vocês seco. Sentiu que vazou, molhou, joga fora aquele e põe no seco. Até voltar para casa. Chegou em casa, para de usar. Quando que mama vaza? Quando está próximo do horário de mamada. O bebê mamou agora, esvaziou, não vai vazar. Por algumas horas, 1 hora, 2 horas. Aí, à medida que ela vai enchendo e vai chegando próximo do horário da mamada, aí o peito vai vazar. Tudo bem? Em casa, eu posso pôr fralda, tá bom? Eu posso deixar, se tiver ferido, a mama aberta e pôr uma fralda embaixo, que vai escorrer a fralda que está aqui embaixo, vai absorvendo o leite, eu vou trocando aquela fralda ao longo do dia. Então, no início, gente, a gente fica meio índia, assim, tá? Os maridos se preparem, tá, gente? A gente pode ter as cortinas fechadas para os vizinhos ver, né, gente? Mas a gente fica assim, peito de fora, peito escorre leite, leite pingado dentro da casa, pelo chão. Acontece, não tem jeito. Tá bom? Então, absorvente, só para sair de casa e troca, tá bom? Ótimo. Então, mastite a gente falou, já perdi um bichinho de novo, tá aqui. Vamos lá. Candidíase mamária, vocês devem ter ouvido menos ainda. Lembra do fungo que eu falei agora? Fica abafadinho, pode dar fungo, ok? E aí a mama fica assim, uma pele lisa, rosada, ou pode ficar assim, mais espessa. E a sensação que a mãe tem é que tá assado. Sabe quando a gente pega sol sem fio solar? Que dá aquela sapecada? É isso. Queima, arde, fisga, ok? Por uma infecção por fungo. O que faz a candidíase mamária? A gente ficar com a mama abafada e úmida, ok? O fungo se aproveita, ele já está, o Candida albicans, ele faz parte da pele da gente, ok? E ele se aproveita daquela condição favorável da mama naquele momento. Tem meio de cultura para mim, está quentinho, né? Então ele acaba proliferando mais. A mãe, no puerpério, ela acaba ficando com a imunidade mais baixa, por causa da privação de sono, a mudança de rotina. E aí isso tudo favorece o fungo a proliferar, tá bom? E aí, como que a gente trata? Medicamento. Tem que tomar medicamento oral, tem que passar medicamento na areola do mamilo. Muitas vezes a gente tem que tratar a boca do bebê, porque tem sapinho na boca do bebê também, tem lesão na boca do bebê, ok? E deixar a mão arejada. Quanto mais arejada, sutiã, molhou de leite, troca, põe um seco, tá bom? Não ficar com a roupa úmida de leite, tá? Isso tudo vai ajudar no tratamento. Bem? Vamos lá, para ninguém ir embora triste comigo, porque a gente só viu tragédia hoje, né, gente? O que vocês podem fazer para evitar a maioria desses problemas? Vamos lá, ajustar a pega desde o início. Então, lembra da pega, gente? Mamilo pro céu da boca, pega assimétrica, nariz livre, queixo encostado, abocanhar a maior parte da areola. Vocês já sabem fazer a pega bonitinho, que a gente treinou juntos, né? Outra coisa, preservar a hora ouro. A hora ouro é a primeira hora de vida do bebê. Nesse momento, é o momento em que o bebê vai reconhecer a mama de vocês. Todo bebê nasce alerta para conhecer a mama.
Se a gente não interfere no processo, todo bebê nasce biologicamente pré-determinado para cumprir 9 passos. Se a gente não pôr a mão no bebê por 1 hora, ele vai fazer os 9 passos, ok? Da hora 1. Que é ele despertar, chorar, começar a se movimentar, começar a movimentar a boca. Na Europa, os bebês nascem, vem para o abdômen da mãe. Aqui no Brasil, a gente já coloca próximo das mamas. Quando a gente coloca no abdômen, o bebê faz o crawl, ele se arrasta até o peito, sozinho, sem a gente ajudar. Ele chega até o peito, ele reconhece o peito, ele cheira, ele lambe, até ele conseguir abocanhar e mamar. Então, a imensa maioria dos bebês, nascendo no tempo certo, eles vão cumprir esses 9 passos, ok? E aí, nessa fase, o 7º e 8º passo, que é a familiarização com a mama e a sucção, são muito importantes. Nessa hora, o bebê já vai com o bocão aberto, ele consegue abocanhar, ele já extrai colostro, ele já entende que o peito da minha mãe é assim, mamilo grande, mamilo pequeno, mamilo invertido. Não interessa para o bebê nesse momento. Isso já ajuda muito o processo do aleitamento. Bom? Livre demanda, a gente falou bastante sobre isso. Já tem. Vocês já têm colostro na mama desde a 16ª semana de gestação. Se vocês chegarem em casa, todo mundo está com mais de 16ª? Tá? Não. Ah, não. Tá. Então, a partir da 16ª, se vocês chegarem em casa e colocarem polegar de um lado da areola, indicador e dedo médio, fora da areola um pouquinho, 1 centímetro fora da areola, afunda o dedo primeiro e depois aperta, vai sair uma gotinha de colostro. Tá bom? Faça um teste. Dá até um ânimo quando eu não faço. Ah, gente, você fala, meu Deus, eu tenho leite. Eu já tenho leite. Eu tenho tudo agora. Não é? Isso. Tá bom? Não é confortável não, tá, gente? É doloridinho assim. Mas façam para vocês verem. Dá um ânimo assim, nossa. E ele já mama nessa primeira hora. Vai mamar e vai deglutir. Você vai ver assim, acontecendo menos do que quando o peito está cheio, o leite desce lá no 3º dia de vida, mas a gente já vê deglutição. Nessa primeira hora a gente faz toda aquela coisa. Não. Então, deixa ele sozinho. De uma maneira geral, a pele é boa, a boca é bem grande, e a gente não manipula muito o bebê. A gente deixa ele do jeitinho dele, tá bom? Se encontrar com o peito. Vamos lembrar, gente, que a hora de ouro é assim, é boas-vindas, né? Para esse bebê se sentir já amado, protegido, né? Então, a gente recebe com todo o cuidado o bebê. A hora de ouro é realmente um período assim, muito fundamental. Eu gostaria que umas semanas pra cá, fica tipo umas bolas, porque Umas espinhazinhas amarelas. que é Ótimo. Isso chama tubérculo de Montgomery. Esses tubérculos, eles produzem uma secreção que vai hidratando a areola e o mamilo, preparando para o aleitamento. Maravilhoso. Por isso que a gente pede vocês para se tomar 2 banhos no dia, usar sabonete para lavar a mama só uma vez. Porque essa substância que a gente não vê, é uma coisa pouca que vai saindo ali pelos tubérculos, ele vai hidratando ali a areola, tá bom? Então, pra gente não ficar retirando com sabonete, né? Mas é uma coisa boa. Ninguém vazando colostro aí, né? É raro, tá, gente? Vazar na gestação. Mas tem mãe que fala, Lê, apareceu uma massinha no mamilo? Não é massinha, gente, é colostro que saiu ali e secou. Às vezes a gente viu. Pergunta. Tem alguma razão, então, para o Brasil ir direto para essa região do peito, ao invés de fazer o crawl? Pressa do hospital para liberar a sala de parto para nascer o troço. É o Fordismo, o capitalismo, sabe? Para liberar a sala de parto. As maternidades, gente, em média, tem uma sala de parto. Vocês imaginam isso? Então, assim, põe logo aqui, que aí eu encurto o caminho do bebê. Tá bom? Mas normalmente a maternidade respeita essa hora ou você tem que falar, me dá Ótimo. Eu recomendo. O que acontece? Ótimo. Isso é ótimo, gente. Até os pais estarem aqui, sabe por quê?
vocês vão estar, nessa hora, assim, entorpecida de hormônios, tá bom? Então, vocês não dão muita fé, então tem que avisar o marido. Se vocês não vão levar o pediatra de vocês para a sala de parto, que isso é uma opção hoje em dia, que está sendo muito frequente, até eu contrato meu pediatra para ir lá. Se for o pediatra que estiver de plantão no hospital, é bom os maridos estarem alertas a isso. E avisar, na hora que nascer, falar, não, a gente quer a hora de ouro. A gente quer que o bebê fique com a mãe o tempo inteiro. Tá bom? Até aqui na cesárea também. Né? Na cesárea também, independente da via de parto, tá bom? Enquanto o médico está lá terminando, tirando placenta, suturando, vocês estão aqui, vivendo aquele momento único, né? De receber o bebê de vocês no braço. Se passar de uma hora, assim, e não aconteceu do 9 partes, assim, tem que ir até qual? Vamos supor que nasça e precise de uma assistência respiratória. É isso, papai? Você Não, tá não, pensando? não. Você falou dos 9 passos. Pode levar mais de uma hora? É, exatamente. Pode? Fica lá até acontecer Pode. aquele. E deixa eu te falar, bebê e mãe não precisam ser separados em momento nenhum. O que o bebê precisa passar? Por uma avaliação do pediatra quando nasce. Essa primeira avaliação do pediatra, ela pode ser feita toda no colo da mãe, assim, ó, com o pediatra com a mão para trás, só olhando. Ele precisa avaliar, não precisa nem pôr a mão do bebê. Entende? O que ele vai precisar pôr a mão? Medir, pesar e fazer alguns testes no bebê? Pode fazer 2 horas depois. Não tem problema nenhum. Qual é a avaliação que faz, assim, imediatamente quando nasce? O Apgar, que é uma avaliação de vitalidade do bebê. O Apgar é um exame de observação. Eu vou ver se o bebê nasceu roxo, se ele ficou rosado rápido, entende? Então o pediatra está lá do lado, olhou, não precisa pôr a mão e separar vocês. Tá bom? Eu não levei pediatra no meu segundo parto. No primeiro eu levei. No segundo parto eu não levei. E aí a gente avisou o pediatra que estava de plantão. As pediatras estão muito acostumadas com isso, tá, gente? A gente avisou, não quero que separe. Não separou. Ela nasceu, veio pro meu colo, do meu colo, ele estava comigo. Da banheira a gente foi para maca, da maca foi pro quarto. Na hora de ir pro quarto, é que a enfermeira quis, porque quis separar a gente. Não, é perigoso transportar você na maca com o bebê no colo, isso e aquilo, né, Lê? Aí quis separar mesmo, mas por mim não tinha separado nenhum. A gente ficou 2 horas assim. Tem uns que deixam, né? Ele agarradinho, isso. andando assim. Aí a gente negociou com ela, daí meio ir no colo do pai, pro quarto. Aí meu marido foi com ela. Vamos supor que vocês, por exemplo, numa cesariana, não se sintam bem por alguma reação da anestesia, fiquem tremendo, isso pode acontecer, né, Lê? E aí, a hora de ouro, ai, Lê, tô com medo do bebê e tal. A hora de ouro pode ser feita com vocês. Tirem a camisa, põe o bebê pele a pele em vocês, no pai. Tá bom? Então, esse imprint, essa conexão, pode ser feita com a mãe ou com o pai. Tudo bem? Eu só fiquei com uma dúvida. Porque a gente escuta às vezes assim, que a avó, tem que todas as mamadas não tem que colocar para rotar, tem que esperar quanto tempo? Se rotar. Então, arrotar não é obrigatório. A gente fala, põe o pé para rotar. Não é para rotar. Vamos entender. A válvula que fecha a entrada do estômago é frouxa até o 8º mês de vida em média. Ok? Então, esse bebê acabou de mamar, ele está com o estômago cheio de leite líquido. Se eu deitar ele na horizontal, a chance do leite voltar até a boca e ele não saber lidar com esse leite ir para o pulmão, broncoaspirar, é grande. Então, o que eu faço? Terminou a mamada, eu deixo o bebê em pé. O que é em pé? Não é aqui. Tem família que põe o bebê aqui, né? Não é aqui, tá, gente? É aqui em vocês recostadinhos, relaxando. É aqui no braço. 45 graus de inclinação do tronco. Tudo bem? Eu vou deixar esse bebê 20 minutos nessa posição. Para quê? Para que o leite comece a ser digerido pelas enzimas do estômago e deixe de ficar líquido e fique mais espesso, mais pastoso, igual coalhada. Aí eu vou deitar o bebê depois de 20 minutos, a chance desse leite espesso voltar é muito menor. Então, terminou a mamada, fiquei 15 a 20 minutos em pezinho, arrotou ou não, deu tempo, posso deitar o bebê. Tá bom? Então, não é para rotar. Quando o bebê veda bem a boca da mama, não entra ar e aí então não tem ar para sair, não tem arroto para sair.
Tá bom? Então, pode ser que algumas mamadas aconteçam, amor, outras não, e tá tudo bem. Bom, mas foi ótimo a sua pergunta. Gente, sobre essa questão da pega também, e talvez a formação, né, na questão da a gente viu até com uma amiga nossa que tem um carinho, que às vezes... Ótimo, isso aí. O calinho acontece quando o bebê escorrega na mamãe. Então, imagina que o calo, ele acontece por atrito. Uma comparação bem grosseira, tá, gente? O calo no pé da gente, quando a gente usa um sapato que não encaixa bem e fica encostando ali, esfregando, aí a pele vai ficando mais espessa e acaba gerando calinho. Mesma coisa o bebê, se ele não tá mamando bem coladinho na mama, se ele fica assim, movimentando a mama, aí vai gerando um calinho na boca, tá bom? Então a gente precisa entender o que está acontecendo. Ajuste, ou tem que aproximar mais o bebê, ou às vezes é uma mama com prótese, tem pouca elasticidade, e aí por isso escorrega, tá bom? Mas não é comum, não é para ter calinho. Só quero fazer uma ressalva, gente, sobre o que a gente conversou sobre o sono. De tudo que a gente lê, estuda, se aproveita, tá bom, gente? O que eu sou contra é essa coisa de treinar o recém-nascido para o sono. Isso, bebês só conseguem dormir e relaxar sugando. Muito melhor sugar o peito do que sugar uma chupeta. Então, não fiquem preocupados. Vai amadurecer e vai dormir no berço. No tempo que for. Sono é mais uma questão de amadurecimento neural do bebê do que de treinamento. Tá bom? Mas tudo que a gente estuda e lê, vocês vão aproveitar várias coisas do curso que vocês fizeram. Rotina é uma coisa boa. Luminosidade é uma coisa boa. Vocês devem ter aprendido também. Tá bom? Mas só tentem não se torturar, tá bom? De ficar tentando pôr no berço e não ficar, tá? Então, eu falei, meu Deus, eu voltei. Desculpa, eu apertei aqui. Então, livre demanda, não usar chupeta mamadeira, a gente conversou, né? E amamentar na madrugada. A gente não pode pular a madrugada. A madrugada é muito importante para o aleitamento. A gente faz pico de prolactina, que é o hormônio da produção de leite, na madrugada. Então, isso é importante. Quando eu amamento na madrugada, minha prolactina sobe, eu tenho peito mais cheio no dia seguinte. Entende? Então, a gente tem que amamentar na madrugada. Tá bom? Se tiver babá ajudando, ou enfermeira, fala com ela, não, me acorda, eu dou peito e entrego para você cuidar, né? Para eu descansar. Mas amamentem na madrugada nesse início. Então, acho que a gente terminou. Peço desculpas pelo atraso, que a gente fala demais. Né, Lê? Mas eu agradeço, viu? Agradeço muito a presença de vocês, a disponibilidade por virem. Eu tenho certeza que a informação que vocês absorveram hoje vai fazer diferença no aleitamento de vocês. Eu espero que vocês tenham um bebê bem gordinho, vocês tenham muito leite, tá bom? Que seja tudo literalmente uma lua de leite para vocês. Obrigada pela atenção. Obrigada. Deu certo a transmissão? Eu tentei falar o mais alto. Deu certo aí, né, gente? Na próxima vez teremos microfone. Hoje eu tive essa falha que eu esqueci. Beijo. Estou elogiando aqui, Lê. Deu certo. Beijo, meninas.